Ao som deste louvor abençoado que você está escutando como fundo musical, é assim que eu venço minhas guerras. Nesta manhã, com muita alegria, eu tenho aqui o privilégio, a bondade de Deus, de ter ao meu lado este amigo, este irmão, que gentilmente cedeu aí um tempo da sua agenda para nessa manhã estar conosco aqui. O seu nome é, eu lhe apresento como AP PR, não cai dessa não. Ô Jesus da glória! PR. Pastor Renato Guilherme de Godoy, ou é o contrário? Renato Guilherme Godoy. Renato Guilherme Godoy, o homem que tem a palavra. Esse é meu amigo. Amém. Pastor Renato, o senhor está bem? Graças a Deus. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Agostinho, está aberto o microfone dele? Então tá bom. Pastor Renato, é um prazer receber o senhor aqui nesta manhã. Graças a Deus. Um amigo desses que a vida nos proporciona e um presente de Deus. Um presente de Deus. Se não fosse um momento ruim da fase que nós estávamos vivendo à época da igreja, eu não teria conhecido o senhor. Por isso que a gente não pode reclamar de nada. Nada. Não é? Perfeitamente. Porque às vezes nós reclamamos de algumas coisas e Deus está trabalhando. Pastor Renato é desses presentões que a vida nos dá, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Renato, que é meu amigo, meu irmão, é o contador aqui da igreja há anos, tem feito um trabalho excepcional, pastor, um homem que dedica a sua vida a ganhar almas para o reino de Deus, juntamente com a sua esposa Madá, que daqui a pouco também vai participar com a gente aqui, e com muita alegria eu convidei o pastor Renato para estar capelão. Capelão, e capelão também aí, tá vendo? Olha. É capelão. Superintendente do Estado de São Paulo, da UCEB. Superintendente do Estado de São Paulo, do Brasil. É isso aí. E tem feito um trabalho excepcional para que nós pudéssemos juntos ver a grandeza de Deus na vida do pastor Renato, que tem sido uma bênção para as nossas vidas, como nós temos observado. Pastor Renato, quero dar um bom dia para o senhor e deixar o senhor livre para cumprimentar os nossos ouvintes e irmãos nessa manhã também, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos os ouvintes da rádio Essencial FM. Que Deus abençoe nesta manhã, dia 31, último dia, né, pastor? 31 de janeiro. E estou feliz, estou juntamente com a minha esposa aqui. Gente fina. Estamos aqui para oferecer, para ministrar ao coração de vocês aquilo que Deus tem colocado na nossa vida como experiência e também como palavra. Graças a Deus, pastor Renato. Nós louvamos a Deus pela vida do senhor. Pastor Renato, quantos anos de conversão? Bom, eu comecei mesmo no mormonismo. Sim, você falou. Eu com 5 anos, eu comecei a conhecer o evangelho através dos mormons. Sim. E com 18 anos eu cheguei ao sacerdócio Melquisedeque. Sim. O patamar alto, né, dentro do mormonismo, e já estava saindo para ser elder. Sim. Aquele 2 a 2, né? Sim. Tem a sister, as duas mulheres, sim, e os homens. Eu ia passar um tempo nos Estados Unidos, que é em Ohio, a sede, mas foi quando Deus me tirou lá. Sim. E quando eu completei 18 anos, eu conheci Deus, como meu Senhor e Salvador num acampamento. Por isso que é importante os acampamentos. Bom. Os retiros da vida. Passei 4 dias lá, e no último dia do acampamento, o Dr. Jairo, pai do Jairinho, Grupo Elos. Sim. Ele estava pregando, compartilhando a morte do filho por acidente de carro. E foi um toque especial de Deus ao me chamar. Eu ouvi a voz de Deus pessoalmente. E naquela noite, no último dia de acampamento, eu decidi entregar minha vida para o Senhor. E eu queria não só entregar, eu queria ser não mais um na multidão. Eu queria ser diferente. Queria promover através da minha vida alguma coisa que viesse impactar pessoas. Mas só que você não tem noção quando você se converte. E logo no primeiro ano da minha conversão, eu já era presidente da mocidade.
Olha aí. E aí as coisas foram caminhando, quando eu me vi eu já estava dentro de um seminário Bio Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, onde eu fiz o bacharel em teologia. Então eu nunca fui me satisfazendo pelaquilo que eu estava fazendo. Mas uma coisa eu posso dizer, eu sou amante profundamente de teologia. Eu acho que eu sou mais teólogo do que pastor, porque corre nas minhas veias o desejo e a vontade. Depois eu fiz contabilidade, já tinha contabilidade, depois fiz pedagogia, depois fiz 2 mestrados. Mestre em divindade e mestre em ciência e religião pelo POE, dos Estados Unidos. Então a gente foi se aperfeiçoando e ainda eu chego à conclusão, eu não sei nada, pastor. Ô, glória! Você estuda. Me dê, papai, me dê. Eu chego à conclusão que eu não sei mais nada. Se eu não estudar, eu fico meio perdido. Lógico que você tem as técnicas, tem que ter toda a parte acadêmica. Quando você debruça nas escrituras, o Espírito Santo, ele ilumina e ele ajuda a gente nas dificuldades. Exatamente. Pastor Renato, o senhor tinha 18 anos de idade, estava no mormonismo, e num acampamento Deus o chamou. Isso. E nesse tempo todo de evangelho, o senhor nunca parou de amar a palavra de Deus e estudar. São quantos anos de estudo, pastor? Olha, bom, eu já estudava antes, né, lá no mormonismo, mas a minha vida inteira foi estudar. Eu não tenho, assim, anos de estudo, eu tenho uma vida de estudo. Olha aí. Eu estudo em casa, estudo quando preparo as mensagens, as pregações, quando a gente faz aconselhamento, estudo, enfim. É uma infinidade de estudo aí que não tem fim. Certo. Pastor Renato, e aí? Como é que foi os amigos e a família diante de uma mudança radical? Olha, o meu pai, né, meus pais são separados, né? Sim. Eu tinha 5 anos quando meu pai se separou da minha mãe. E a minha mãe saiu de Belo Horizonte, sou mineiro, galo forte, vingador. não gosto de azul. Ai, Jesus, a glória. Sou preto e branco. Oh, meu Deus. Mas quando a minha mãe chegou com nós éramos em 3 irmãos. Certo. Chegou em Vitória do Espírito Santo, né? E ali nós começamos a vivenciar o mormonismo, quando eles nos visitaram e nos acolheram, né? Fomos todos assistenciados à questão aí dos mormons, né? Então, a questão aí, pastor, é que a gente vai se desenvolvendo. Sim. Mas quando eu falei com a minha mãe que eu me converti, a minha mãe teve um treco com a minha mãe. Aí eu tive que sair de casa, passei... Meu Deus. Fui morar na República com os irmãos da igreja lá, né? Onde eu congreguei. E eu sou dos Irmãos Unidos, não sei se você conhece, a igreja dos irmãos, conhece? Cristã evangélica. Não é cristã evangélica, é do véu. Sei. E pasme, olha só aonde Deus me levou. E lá eles não tem pastor, é missionário. Sim. E eu cheguei para eles e falei assim, olha, Deus me chamou e eu estou indo para o seminário, gostaria da aprovação de vocês. E o sustento. Aí eles entenderam e me enviaram com a palavra da vida e me sustentaram lá. O único problema que houve é que eu não pude voltar para a Vitória do Espírito Santo como pastor. E eu fui até a igreja, comuniquei e eles aceitaram, né? Eles aprovaram a minha permanência em São Paulo. Certo. Então eu estou aqui em São José, já faz quase 30 anos que estou em São José, depois que eu me formei no seminário de Palavra da Vida. Abri um escritório de contabilidade, porque a igreja não tinha condições de sustentar. Certo. E até hoje eu me autossustento. A contabilidade me dá as condições e também me deu as condições de fazer as faculdades que eu fiz, né? Certo. Então a gente a gente passou bastante dificuldade no início da conversão. A rejeição da igreja, né? Eu tinha já a proposta de ser o presidente da estaca dos mormonismos lá, da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Sim.
E quando você vira as costas para ele, parece que eles não ficaram muito satisfeitos, né? Diz que eu estava indo para o lugar errado. Tá. Mas esses são os percursos da vida, né? Sim. Não tem como fugir deles. Não, faz parte do processo, faz parte dessa história toda aí, essa questão. E o senhor estava falando de rejeição. Lidou bem com isso? Até hoje eu consigo. Se Jesus foi rejeitado, a gente não chega nem perto. A rejeição faz parte, mas assim, não foi tão intensamente. Ela houve em alguns momentos, mas também houve a compreensão daqueles, né? Que o importante é servir ao Senhor. Não importa onde, mas servir ao Senhor. Isso. Pastor, o senhor é mineiro. Ô, glória! É mineiro, diz que torce aí para um galo. Galo, né? E a mudança radical de Minas, o senhor, até sair de lá, o senhor havia saído do estado de Minas Gerais ou nascido e criado ali? Não, eu vivi até os 5 anos de idade, certo, lá em Minas. Eu digo que eu sou mais joseense do que mineiro, paulistano, né? Mas eu saí cedo de Belo Horizonte. Certo. E aí fui para Vitória, Espírito Santo, Capixaba. Foi lá que o senhor falou para sua mãe? Foi lá que eu me converti em Vitória do Espírito Santo. Mamãe amou? Não, mamãe não amou. Mamãe não gostou. Ai, Jesus da glória. O senhor tinha 18 anos? 18 anos. É interessante uma coisa, para mim ir para o seminário eu tinha que ter a aprovação da minha mãe e do meu pai. Entendi. Meu pai estava em BH, Minas, e minha mãe em Vitória. Certo. Tive que conversar com os dois aprovarem e assinar a carta de aprovação para fazer a faculdade teológica. Amém? Não concordo, mas se a minha mãe falasse que não ia, eu não ia. Esse era o propósito, para ver se é da vontade de Deus mesmo. Você tem que fincar a estaca, né? Isso aí. Senhor, eu vou, mas você tem que aprovar. Minha mãe não quer, mas ela tem que escrever essa carta aqui, escrever a carta de mão, de punho, e ainda assinar. Ela fez uma carta maravilhosa. Os dois, né? Só que tem um problema, meu pai é cruzeirense. Eu já tinha um problema dentro de casa, né? Só agora ficou mais salgado. Só para contar essa piada aqui, meu pai me levou no Mineirão para assistir Cruzeiro e Atlético. O Galo fez gol com o Reinaldo. E eu me levantei no meio da torcida do Cruzeiro e quase que eu... Mas são fatos, né? Meu Deus do céu. Pastor, os dois são vivos, já descansaram? Já estão com o pai. Isso. E viram o senhor concluindo os estudos? Viram, presenciaram todo o processo. Certo. Graças a Deus. E a convivência daí para frente? Aí, quando eu vim para São José dos Campos, aí era eu e Deus, né? Sim. Não tinha ninguém, não era casado, solteirão. E a gente passou um pouco de situações adversas, né? Não tinha ainda uma igreja fixa, ainda era seminarista. Como é que vai ser o futuro? Da onde que vai vir o dinheiro? Como é que eu vou viver? Essas coisas são pertinentes ao ser humano comum, né? Certo. Mas eu tinha a convicção que quando Deus chama, Ele supre. E tem me suprido até hoje, graças a Deus. Poxa, pastor, o senhor foi o primeiro seminário, né? O bacharel em teologia, foi no Palavra da Vida. Palavra da Vida em Atibaia. O senhor ficou interno? Interno, 5 anos. 5 anos. Melhor escola da América Latina. Ali foi algo de forjar mesmo. Forjar, a gente vivia lá, né? Sim. Imagina um acampamento, são 4 dias intensos, e aí chega no último dia você tem que ir embora. Lá não, era 5 anos em intensidade. Muito estudo, você estaria só para dedicar ao Senhor, dedicar aos estudos e à palavra, né? E à oração e ao louvor, né? Pastor Renato, fala para nós aí como é que foi como é que é a vida de um seminário lá, Palavra da Vida interno? O Palavra da Vida, ele tem 3 linhas, né? Vida, ministério e estudo, né? Certo. Você tem que passar nesses 3 processos. Se você não passar, você é reprovado e é candidato sério a sair do seminário. O ministério, todo final de semana nós estávamos numa igreja, nós éramos enviados por uma igreja para já adestrar, né, a arte de convivência eclesiástica, né? Certo. A parte de estudo, ela é a mais intensa, porque
porque era muito puxado o hebraico, o grego, e você tinha que dedicar totalmente isso. Mas tinha outra área que era a área de vida. Certo. Se você não passasse na vida, você seria candidato e convidado a se retirar do seminário. Como é que é esse processo da vida? Então, eles vão te observando, lá, cada aluno do seminário, ele tem uma família lá dentro. Nós chamamos de paizão, né? Sim. Todo final de semana nós íamos para a casa dos nossos pais. Certo. Eles nos adotavam. Nós tínhamos nosso grupão do Palavra da Vida. Certo. Às vezes eram entre 15 a 25 pessoas no grupo. E a gente era uma família. Sim. Comíamos lá, tínhamos problemas, reuníamos, mas sempre estávamos juntos, conversando, como se vive uma família normal. Eles fazem isso porque eles entendem que, por estarmos estudando, nós sentimos falta da família. Então eles têm essa parte aí familiar que é muito joia. Eu tive cinco paizão lá dentro, e o último pai chama Kevin Bradford. Certo. Meu filho nasceu, eu dei o nome do meu filho de Kevin, em homenagem ao meu professor de teologia americano, né, o Kevin. Sim. Bradford. Ele está até hoje no Seminário Palavra da Vida, e a gente às vezes tem contatos aí de vez em quando. Poxa vida, pastor, esse tempo lá como aluno, que são 5 anos, como o senhor falou, existem tarefas. Tem tarefas. Não, eu não digo dos estudos, mas Sim. Limpar alojamentos. Eu não tinha o sustento completo. Me faltavam ainda uma porcentagem e eu fazia a bolsa de 20% no seminário. Enquanto segunda-feira é o dia nosso de folga, as pessoas estão chegando, estão descansando, eu ia limpar banheiro, ia limpar o centro acadêmico, trabalhar no almoxarifado. Eu sempre estava capinando, roçando. Nós temos uma fazenda lá na nossa época, a gente tirava leite de vaca lá. Bom também. Então a gente tinha essa questão aí, e a minha turma, interessante, a minha turma sempre foi rica. E eu sabia que a qualquer momento eu poderia ser um candidato a se retirar do seminário por falta de verba. Não tendo dinheiro, não tem estudo. Hoje, só para você ter uma ideia, um curso de um aluno no Seminário Palavra da Vida está em volta de R$2.500 a R$3.000. Imagina naquela época, né? Nós estamos falando de valor mensal. Mensal. E a gente, como minha turma era rica, eles sabiam que eu não tinha dinheiro para pagar, eles completavam. Então eu sempre tive ajuda e apoio da minha igreja e também da própria turma do Seminário Palavra da Vida, que sempre faz uma caixinha para suprir as necessidades. Que lindo, lá. E todo o material didático, livros, apostilas, tudo eu ganhava da escola. Então eu louvo a Deus por de ver essa manifestação da minha turma, né? De me ajudar. Turma Perseverança. Pastor, bonito de ouvir isso aí, porque para muita gente talvez seria um fator para desistir. Para muita gente. A gente sabe que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor de fato são. E às vezes tem uns no meio, que não é o caso. Como o senhor falou, não foram 5 semanas, 5 dias, mas 5 anos. 5 anos. E nos finais de semana? Igreja. Sem férias ou com férias? Não. Seminarista não tem férias. Direto. Seminarista trabalha. Família. Família. Vai visitá-lo ou vem? Dificilmente eu ia para minha cidade. Ficava por lá mesmo. Porque eles me convidavam, né? Assim, mas agora eles gostavam de mim. Eles queriam a minha presença. Onde eles iam, eles falavam, não, Godoy, você vem com a gente. Lógico que você tem a parte também de bagunça, né? Eu era o chefe eu era o chefe da bagunça lá no seminário. Pastor. Mas também a questão acadêmica também, minhas notas eram boas. Isso, então tinha que balancear. Balancear. Pastor, 5 anos no seminário, aí o senhor
De lá veio para São José dos Campos, São como José é dos que foi? Campos. Assim, no nada? Vim fazer estágio. Aonde? Eu comecei, na verdade era para mim, eu vim para a Igreja Batista Maranata, do pastor Edson Naves. Sim. Mas eu acabei ficando um tempo na Igreja Batista da Fé, em São José dos Campos, que é primo, que é o pastor Flávio Zaledo, Sim. que é primo do Edson Naves. Ok. Eu fiquei lá para... Eu já conhecia o Flávio Zaledo, mas eu fiquei com o pastor Edson, porque o Edson, ele dava aula no seminário de Apocalipse para nós. Certo. Então eu já tinha intimidade com ele, né? Então, mas eu fiquei depois mais tempo na Igreja Batista Maranata, do Edson Naves. Ok. 15 anos eu fiquei lá. Nessa pegada, o senhor vai para contabilidade, começa a estudar contabilidade também. Isso. A contabilidade foi como a igreja não tinha dinheiro para me sustentar, porque Sim. veio também o Interno. Vanderlei também, Sim. trabalhar na igreja como seminarista para a vida, e eu deixei ele, o recurso que tinha só para um. Certo. Eu preferi deixar para ele, e aí eu fui na labuta, eu fui trabalhar. Como eu tinha profissão, aí eu trabalhei na Philips, né? Essa é novidade para mim. Trabalhei na Philips, Essa é novidade. já trabalhei bastante. É. E de lá eu conheci a contabilidade, eu já tinha contabilidade, aí eu abri o escritório de contabilidade, aí nós começamos por conta própria a trabalhar e a conseguir os clientes aí. Eu queria trabalhar mais com as entidades sem fins lucrativos, Certo. as igrejas, para apoiar, ajudar. Muitas igrejas daqui de São José eu ajudei, sem cobrar nada, né? Tem outras que pagam, né? Inclusive o pastor Wallace da TBB Sim. estudou também no Palavra da Vida. A gente se conheceu e ele, sabendo que eu estava em São José, ele me contratou para ser contador da... Olha para você ver, né? Deus trabalhou, né? Deus trabalhando. E aí a gente vai pegando várias igrejas, né? Hoje eu pertenço à Igreja Batista do Povo, ali na Ouro Fino. Sim. E é uma igreja renovada. Sim. Cremos nos dons, as línguas, né? Estamos firmes lá, trabalhando como pastor lá. Glória a Deus. Nós estamos sendo agora, pastor, tem gente no Instagram. Quero dar um abraço a todo esse povo que está no Instagram agora aqui. Esse é o homem, pastor Aleluia. Renato, meu amigo. Nós estamos no Facebook, pelo site e também pelo Amém. aplicativo. Quero dar muito obrigado a todo esse povo que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Olha quanta gente, bastante gente. Para todos vocês aí, Deus os abençoe. Olha, Danilo Spinelli, meu amigo, meu vizinho, doutor Danilo Spinelli, médico. Deus abençoe o senhor aí, meu amigo, meu irmão. Gente finíssima, gente fina, gente boa, sempre disposto a socorrer e fazer o bem pelas pessoas. Esse é bacana. Amém. E todo esse povo que está comigo pelo Facebook agora, pelo site, você que está me seguindo aí pelo Instagram, muito obrigado também. Quem não sabe é o @PR Kleber Flauzino, estamos por lá. Pastor Renato, a vida está caminhando. Caminhando. Conhece a Madá, casa-se com Madá. A minha digníssima esposa. E a vida vai, e Deus preparando e caminhando na bênção de Deus. Amém. Como é que entra a Alceb na sua vida? O SEB, o superintendente, a minha esposa já era capelã. Certo. E o superintendente da Alceb, do estado de São Paulo, veio morrer de cirrose. Sim. Procuraram a gente e conversaram, a nossa sede é em Brasília. Eles entraram em contato com a gente e nós éramos um candidato forte, né? Nós oramos, eu conversei com o meu pastor Cláudio Elite Triste Espíndola. Sim. Falei do projeto, ele aceitou. Então nós embarcamos, faz 5 anos que nós estamos no ministério. E nós vamos em todos os cantos. Nós trabalhamos com presídios, né? Nós trabalhamos hospitais, clínicas de recuperações, que é a parte comunitária que engloba tudo, evangelismo, trabalho de rua, Certo. todas essas coisas. E também a parte escolar. E também tem com creche, asilos, enfim, onde tem necessidade nós estamos envolvidos com esse trabalho. Eu dou curso, faz 5 anos que eu... sábado agora nós temos o curso na Assembleia de Deus, do Braço ali, Madureira ali, em Novo Horizonte, certo. aqui em São José dos Campos. Formamos ali 15 pessoas. Então nós temos hoje em nossa lista quase 800 pessoas como capelães sobre a nossa ordem. Bom, pastor, a vida estava caminhando, o senhor estava já com o escritório de contabilidade, eu cheguei... Qual foi a formatura sua que eu fui?
Foi em Arujá? Não, foi em Arujá do mestrado. Eu e a Fernanda. Foi mestre em divindade. Foi isso, lá. Aí a vida está caminhando e entra a Alceb na sua vida. Entra. Nesse meio de tempo, a Alceb, o senhor é responsável aqui no estado de São Paulo. Isso. Ok. Para quem não sabe o que é a Alceb... É Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. Ótimo. Atua nos presídios, nas escolas, aonde é chamado? Aonde nós estamos lá. Hoje são quantos capelões debaixo aí da jurisdição no estado de São Paulo? Olha, nosso aqui, na nossa região tem 900 pessoas. 900 líderes, 900 capelães. 900 capelães. Que coisa boa, pastor. Que coisa boa. Boa. E como é que é a receptividade, pastor? Olha, a pandemia atrapalhou um pouco o nosso trabalho. Sim. Fecharam-se portas, o hospital hoje ficou meio complexo, o presídio está abrindo agora, retornando, né? Então, onde nós estamos atuando hoje, mais assim, afinco é as clínicas de recuperação. As clínicas de recuperação nós estamos bombando lá, estamos aonde tiver, nós estamos lá com os nossos obreiros trabalhando lá. Capelãs femininas ajudando. Aonde que bênção, que bênção. Toda essa área aí. Tá, muita casa de recuperação, pastor? Muita casa. Muita pessoa debilitada precisando de Jesus. E acredite-se, a maioria dessas pessoas que estão lá são afastados. São afastados do Evangelho. Pastor Renato, eu tenho assim uma estatística de, vou dizer aqui, in loco, não é? Durante o tempo em que passei por algumas unidades da área de segurança, eu tive acesso à lista de pessoas detidas e encarceradas, etc. É mais do que o comum, você observar nomes bíblicos na listagem. Sim. De Moisés a Paulo, a Lucas e tal. E diria para o senhor aí numa escala de 0 a 10 que 8 batia. Era fato. E quando você ia falar com a pessoa e chamava de canto para conversar, era mais ou menos assim: quem da sua família é evangélico? Quebrava o cara. Quebrava. E alguns deles eram terríveis. Sim. Terríveis. Mas quando você tocava no assunto e começava a conversar com o camarada e falava: o que trouxe você para isso aqui? Pastor, era assim, o valente se quebrava, chorava. Eu assisti a alguns e tive o prazer de dias depois, meses depois, quando conversei com alguns deles, eu tirava o separado para não trazer um problema interno para eles. Depois os convidava, pedia para os componentes da equipe os tirar e levar à minha sala, que eu queria conversar com eles. E nessa conversa eu deixava separado a função e dizia: o que te fez estar aqui? E ainda que você me relate, eu já dizia assim: não é este o lugar que Deus queria para você. E eu tive o prazer de ver alguns que depois de 1 ano, 2 anos, 3 fora do sistema, aparecia por lá e dizia: senhor, aquela nossa conversa mudou minha vida. Amém. Forte, forte. E por isso que eu disse ao senhor, quando o senhor estava se expressando e dizendo que muitos deles têm uma história, né? E lamentavelmente a gente percebe o quanto essas pessoas se deixam ser usadas pelo adversário. Mas ainda bem que tem pessoas como o senhor e os capelães que estão nesses lugares também fazendo a obra. Os hospitais têm passado por aqui, São José, na região? Sim. Os hospitais... A pandemia travou um pouquinho, né? Antigamente a gente entrava com um bom número, né, de pessoas dentro do... Era uma agenda mesmo. Você tinha um horário, você ia lá como capelão e fazia seu trabalho. Hoje não é bem mais assim. Ou você entra individualmente, ou vai através de um nome indicado pela família. Por exemplo, se eu for com a minha esposa no hospital, além das procedências, se pode ou não pode entrar, apesar que nós temos nossa credencial garantido pela lei. Sim. E aí a gente tem que esperar e obedecer, porque eles também são responsáveis. O que eles disserem, nós temos que acatar. Sim. A gente não pode desprezar esses órgãos, né? Não, de jeito nenhum. Nós temos eles como nossos parceiros.
Então a gente entra dentro das necessidades, mas a gente tem entrado nos hospitais, sim. Bom, a UCEB está trabalhando, as coisas acontecendo, e nós assistindo aí o desenrolar da história, as escrituras dia após dia se cumprindo, certo? E agora o senhor tocando a vida, e de repente vem aí mais uma luta. Mais uma luta. E como é que está? Olha, pastor, eu sempre falo que eu sou uma pessoa grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Certo. Mas diante do quadro clínico que eu me encontro nesse momento, eu vou revelar o que eu tenho, porque os ouvintes estão tudo curiosos. Eu tenho uma metástase avançada e agressiva. Eu perdi o meu rim esquerdo há 11 anos atrás, e depois que eu perdi, ele se espalhou, e esse tempo todo, depois de 11 anos, 10 anos, ele fez isso. Porque se eu deixar de tomar, aí eu vou encapotar, vou morrer mesmo. Mas eu tenho a segurança que Deus está no controle, que Deus me deu esse cargo, né? Essa carga pesada também, para suportar. Da bacia do ilíaco foi para o pâncreas, certo. Do pâncreas foi para o estômago, do estômago para o pulmão, e do pulmão para a cabeça. E eles é uma metástase avançada, né? Eu estou em tratamento, eles estão estagnados. Eu estou hoje, ao sair daqui da rádio, eu vou fazer a minha 5ª sessão de radioterapia, lá aqui no Senon, em São José dos Campos. Certo. Que é uma continuidade. Já fiz 10 em janeiro do ano passado, e estou fazendo 5 agora, em janeiro. Ainda sinto dor, eu tenho uma bengala que me acompanha, que minha esposa batizou de Geralda. A Geralda anda comigo para cima e para baixo, a minha bengala, me segurando e me dando apoio onde eu preciso andar. O senhor descobriu, foi diagnosticado com essa situação? Isso. 2 anos, 3 anos? Faz 2 anos. 2 anos. Vida normal antes lá. Corria, porque eu lembro que o senhor falava que... Sim, eu fiz minha... São Silvestre chegou a correr? 12 corridas São Silvestre. Olha aí. Fora aqui em São José dos Campos. Eu quero mandar um abraço caloroso para o nosso treinador e capacitador, né? Que nos ajuda nessa questão aí. Nós temos um grupo, né, de corredores. Ele fazia parte aqui em São José dos Campos. Certo. Só que a gente veio a doença, né, e não foi possível a gente continuar. É o André Prado, desculpe, não falei o nome. É o grupo do André Prado. Um abraço aí, André Prado, se estiver escutando. É o treinador. É o nosso treirinho. Opa! Pastor Renato, nós já nos conhecemos, e eu não tenho nenhum acrescentar ou retirar em relação à nossa amizade. Só tenho a dizer graças a Deus. Mas existem provas na vida do crente. Sim, com certeza. Provas na vida do crente, cujas quais estão, como diz o livro de Salmos, capítulo 8 ou 11, se não me falha a memória, em que diz que Deus prova os ímpios e prova os justos também, não é? E aí, pastor, nesse meio de tempo, trabalhando, servindo na obra, uma vida de atleta, etc e tal, descobre que está com câncer, não é? E agora já numa fase não mais tão inicial, mas já bem adiantado. Como é que fica a fé no momento desse aí? Tem muita gente nos ouvindo agora, eu estou batendo o olho aqui, estou até olhando para cá, para não dizer. Mas eu sei que tem gente que está nos ouvindo agora que também está com esse problema. Sim. E aí, da fé? A palavra que eu posso, de Deus, no seu coração é o seguinte: nunca desistir. Certo. Se você parte do princípio que Deus, Ele dá, que Deus cuida, e que Deus é o provedor, que Deus é o gerador de todas as coisas das nossas vidas, então a gente tem que descansar. Certo. Não é no momento da dificuldade que eu vou mudar os meus conceitos. Pelo contrário, ainda Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Criador. E em uma das minhas pregações na igreja eu falei, ele deu a vida, Ele permite o que Ele quiser na vida. Sim. E se Ele quiser levar, a minha vida está aqui,
E a única coisa que eu pedi naquele momento que eu compartilhei é que eu quero morrer pregando o Evangelho, né? Que Ele me dê capacidade e condições e saúde. É que hoje eu sou 50% hoje, não sou 100%. Eu sou 50%. Que Ele me dê condições e capacidade de fazer aquilo que eu mais gosto e amo de fazer, que é pregar e ensinar a palavra do Senhor Jesus. Vai fazer. Não tive jamais abalo na minha fé, de jeito nenhum, né? Estamos firmes na rocha, fincado. E eu quero agradecer a minha esposa, né? Sim. Internacional. Pelo apoio dela. Sim. Ela é meu Uber, minha esposa, minha companheira, conselheira. Então ela tem visto tudo, né? O sofrimento. Sim. As pessoas não sabem o que é uma pessoa com câncer. Não. Eles pensam que está sofrendo. Não, é muito mais do que um Além sofrimento. disso. É como você perdesse alguma coisa especial dentro de você. Sim. Você não consegue trabalhar mais direito, você não consegue ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Então isso vai desgastando a gente. Eu, por exemplo, eu não consigo comer. Eu tomo um remédio por dia. Ontem foi o último que eu tomei. Eu tomo 4 semanas o remédio e fico 2 sem tomar. Certo. Quando eu estou tomando remédio, eu fico imprestável. Eu já estou imprestável. A gente fica imprestável, né? Jogado, largado. Mas Deus tem dado graça. Bom, pastor, o senhor falou aqui dessa condição em que as pessoas estão, porque realmente, ao olhar no primeiro momento, alguém diz assim: poxa, mas não se trata simplesmente de uma condição de alguém que está com uma enfermidade qualquer. Lá o escritório tem degraus. Tem degraus. Eu subo. No começo foi um baque. Sim. Né? Um baque. Sim. Corria, jogava bola. A moto vendeu. Eu tive que vender Vendeu a moto. Foi o pior de todas. Esse aí eu reclamei. Esse aí eu falei: poxa Deus, a moto não. Eu soube da história. Eu ficava tonto, subia na moto, por causa do remédio. Eu via 2 pessoas, Deus 2 ruas, 2 carros na frente. Meu Deus, eu soube disso aí. Mas eu tive que abandonar. Existem pessoas especiais, né? O Léo, por exemplo, o Léo. É um presente de Deus. O Léo foi um presente. Não é? O Léo é da Universal. Ele chegou lá no escritório com um currículozinho na mão e falou assim: eu vim aqui. Eu falei assim: eu tô vendo que você veio aqui. O que você quer? Eu vim pegar um currículo. Aí eu peguei. Mas no outro, passou 2 dias, ele veio de novo. Jesus. Eu falei: eu vim trazer o currículo, você já trouxe. Não, mas eu trouxe outro, porque talvez você... Aí eu falei com ele, aí eu senti que Deus estava cuidando. Mandando ele ali. Mandando, porque ele já estava prevendo o que ia acontecer. Sim. E quando ele chegou, eu não sabia do câncer ainda, né? Certo. E aí eu peguei: senta lá e fica quieto lá. E eu taquei, se ele é contador. E desde pra cá, já está 3 anos comigo. E ele é um filho para mim, né? E aí, para piorar, pastor, eu trouxe a irmã dele. A Bianca. Ô, pastor, e o Léo que é de falar muito, imagina ele voltando 2 vezes. O Léo, de 10 palavras, ele fala uma só. Ele dificilmente conversa. Aí eu pensei que a irmã falava. Não, também não é fala. de família? Então é um silêncio o escritório. Ai, Deus do céu, Deus do céu. Então, tá com o serviço deles agora. Nossa, eu só gerencio. Olha que eu vi o Léo pela primeira vez, eu fiquei olhando assim e falei: meu, qual é? Não fala? Ele não fala. Não fala. Ele é muito... Na dele. Muito. Na dele. Uma bênção. Agora eu fico pensando: o Léo entrega o currículo um dia. E passou 2 dias e vem de novo. Deus, e é interessante que ele sempre estamos juntos, né? Eu vou muito na Universal. Certo. Certo. Tem mais gente aí. A Maria Cristina Antônio Dias. Isso. Um abraço. Fica com Deus aí. Também está aí passando firme. pelo processo aí. É câncer. Aí. Olha aí, não desanima não. Tamo juntos. Vamos pra cima, vamos pra cima. Desanima não. A moto a gente vende. A moto vende. Mas... O corpo a gente negocia. É porque nós já estamos, já está terminado. A carne volta pro... Exatamente, né? exatamente. O importante é para onde vai o espírito, né? Esse é o mais importante. Pastor, o senhor estava dizendo aqui
A família de uma pessoa que está no tratamento sofre tanto quanto. Ah, não. Eu acho que sofre mais. Também porque acho. Eles querem ajudar e não sabem como ajudar. E o medo de ferir. Porque a dor a gente sente, a gente sofre muito, pastor. Sim. Muita dor, né? Eu já passei bons bocados por causa da situação. E ainda passo, né? Mas espero que todas as pessoas que estão sendo tratadas, os médicos, os oncologistas, né? Eles consigam definir e acertar com precisão o laudo e a parte da doença que está alojada no corpo, para amenizar a dor. Nós perdemos agora a Ludmila, né? Foi. Casa dela também é metástase. Perdemos o prefeito de São Paulo, isso, também metástase também avançado. Então, assim, nós estamos na mão do Senhor. O dia que Ele me quiser me levar, levou. Eu vou estar em lucro. Mas olha, eu ainda acho que a gente vai comer muita pizza. Muita pizza. Oh, glória a Deus. Mas não pode fazer o que você fez, né? Porque te leva o camarada para comer e o cartão dele não funciona, você tem que pagar com o seu. Ai, Deus do céu. Toma, pastor. Olha, meu irmão, vamos jantar. Cara de chega pau. Na hora lá, meu Deus do céu. Oh, eu tenho foto daquele dia. Tem? Mas foi uma benção. Foi foto. Foi benção, foi gostoso. Graças a Deus. Foi Você é uma benção, né, pastor? Ô, pastor, e nesse tempo todo aí, que o senhor está nesse processo de recuperação, de tratamento, tá? E aí, pastor, a vida com Deus? Olha, ela se intensificou. A gente depende mais, espera mais e silencia-se mais. Só ouve o que Deus fala. E Deus fala. Deus tem falado muito nesses tempos que eu estou doente. Eu sinto o conforto. Às vezes a gente fala, a gente chora, né? A gente vê o consolo de Deus em nos conduzir, em nos, às vezes, segurando a nossa mão. E às vezes a gente pergunta, você largou minha mão, Deus? Não, meu filho, eu estou te carregando no colo. Eu sou assim, imensamente grato pela Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela forma que Ele tem cuidado de mim. Isso aqui é um corpo, né? Sim. Mais importante é aquilo que vai acontecer, né? As findouras, que é o arrebatamento e a nossa eternidade com Deus. Isso não tem preço. Não. Né? Então isso aqui é a fichinha que nós estamos passando aqui na Terra. Fichinha. Tem muita gente que não aguentaria passar, o senhor sabe disso aí. Então, esses que não têm Deus no coração e que não creem em nada, eles sofrem mais, eles têm dificuldade. Né? Então a gente tenta pregar o evangelho também. Eu estava na área de quimioterapia, também eu tomo Zometa na veia, lá no Pio 12. Eu vejo a quimioterapia judia. Entrou uma menina de 18 anos lá, magrinha. Eu tentei puxar a conversa com ela, mas ela não conseguia conversar. A gente sente também. Então ali é só oração, pastor. Eu fui com o Agostinho em São Paulo, lá no hospital. E fui orar pelo filho de um pastor. A vida estava tranquilo. Casou-se, primeira filhinha. Não deu 22 anos. Ali a gente dá valor. Cai na real. E você tem que ter estrutura para ver algumas coisas. E assim, o ano retrasado eu acompanhei uma criança que a família pediu oração no DRAC e eu passei a ir lá visitá-lo. E eu percebi até o estado emocional do pai, que você não tem muita coisa para dizer. Um garoto de 9 anos de idade. E orando, e orando, e orando, e orando. Deus teve misericórdia, estendeu. Mas depois de um tempo, tinha recebido alta e tudo, foi bem assim, bate bola e o Senhor recolheu. E a gente percebe que a vida, o andar com Deus faz toda a diferença. Com certeza. Toda a diferença. Eu tive uma pessoa que passou aqui pela igreja, pastor Renato, e essa pessoa teve que amputar uma perna. E essa pessoa só
sabia que ela não tinha uma perna quem de fato conhecia a história. Colocou uma prótese, etc. E não era uma prótese tão avançada, mas eu vou dizer para o senhor, pensa num homem que exalava Deus, que você não dizia que ele precisava fazer uma série de coisas que tem isso aí. E quando alguém entrava em algum assunto, ele dizia assim, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aí ele tratava do assunto. E aí você olhava e falava assim, puxa vida, eu estou reclamando à toa. Porque existem pessoas que lutam para viver. Não é? Eu acompanho pessoas que passam pelo processo. E o remédio judia, né? Judia. Faz você se sentir muito mal. Nossa! Deixa você doidão. Mas diante de um Deus tão poderoso quanto o nosso, Ele tudo pode, nos leva para outros níveis. O senhor falou que uma das experiências é silenciar-se. Fala um pouco sobre isso. Então, o silenciar é a perspectiva, o que você vai falar. Sim. E a gente corre o risco, pastor, de no ato de você tentar falar, sim, você agredir e falar alguma coisa que venha desagradar a Deus. Sim. Então eu prefiro ficar no mato, quieto, silenciado, sem falar nada e só receber o agrado e o afavo de Deus nas nossas vidas. E Deus fala? Fala. Fala? O meu Deus fala comigo. Então aproveita e ministra a palavra para nós essa manhã. Vamos ministrar. Vamos lá. A Madá tá fácil por aí, Agostinho? Vê se a Madá tá fácil. Quer primeiro lá? Não, o senhor fica aqui, Cadê a Madá? Igual coração de mãe. Madá, vem dar um oi para nós aqui, Madá. Beleza. Vem cá para todos conhecerem quem é essa mulher aí que o povo diz que ela é a missionária. Ela já vai chegar aqui no estúdio já. Você está comigo aqui pelo Instagram, você está comigo pelo Facebook. Quero mandar um abraço, um carinho tão especial. Eu estou vendo muita gente aqui pelo Face, muita gente pelo Instagram. Eu não tenho ideia as pessoas que podem estar nos seguindo pelo aplicativo, que podem estar nos seguindo também pelo site. Mas desde já eu quero agradecer a você que está nos acompanhando. O entrevistado de hoje, que não é um entrevistado, é meu amigo, e eu vou dizer para ele o quanto, já tem gente aqui que te conhece, bastante gente, é da Igreja Brasil para Cristo, bastante gente. Dizer para o senhor que fevereiro estaremos de volta aqui, porque não dá para ficar, nós já estamos em 1h20 e vai longe, e nós vamos acertar para o senhor voltar com a gente aqui. Dani Andrade, muita gente aqui falando, e realmente o que você está ouvindo do pastor Renato aqui é a realidade, não é? A luta vem pro cristão, não cristão, e como a gente vai passar por isso é uma questão nossa, é como nós vamos nos comportar e alinhar diante disso, não é? Pastor Renato, nesse tempo todo que o senhor está aí, uma coisa é certa, a fé jamais foi abalada, permanece firme. Forte e cada vez mais exaltando o nome. E sem murmurar. Boa. Sem murmurar. Passou pela cabeça murmurar? O capitão veio? Não, eita! Veio? Mandou recado? É igualzinho a tentação de Jesus. Se você realmente se pedisse a pedra aí, ó, transformar em pão, se você me adorar, é tudo igualzinho, mesmo naipe. Deixa ela sentar aqui. Pode ficar aqui, senta aqui. Para o pessoal ver os olhos, tem que ver os olhos dela. Tem que ver os olhos dela? Madá, senta aqui. Dá um bom dia para os nossos ouvintes aqui. Enquanto isso, o pastor Renato já tomou um fôlego e vai nos trazer uma palavra. Senta aqui, Madá. Ele estava dizendo aqui que você é a sua ajudadora, companheira, e você trouxe uma pessoa chamada Geralda. Quem é Geralda, Madá? A paz do Senhor, todos os ouvintes. Amém. É um bom dia para aqueles que estão como ouvintes mesmo, mas a todos da igreja, a todos que estão sintonizados nessa rádio maravilhosa que tem surgido efeito, eu creio, né? Então, a Geralda, ele chegou em casa com uma bengala. Essa aqui, a Geralda? Essa é a dona Geralda. Pra quem se chama Geralda, olha como você é importante. Você é ajudadora. E aí? Não tenho nada, não é preconceito. É uma colaboradora. E aí? Eu ia colocar Dilma, né? Não ia dar certo.
não dá certo. E aí? Aí eu falei assim, não, o Geraldo é mais crente. Isso, é isso aí. Aí ele chegou em casa, não, vamos batizar esse bengala, coisa feia, chamar de bengala. Aí agora a gente leva nos bancos, na igreja, tudo, de vez em quando cai, tudo. Mas fica. Aí a gente desce do carro, pegou a Geralda. Meu Deus do céu. Deus. Ai, Jesus, pegou a Geralda aí no carro. Só fala que é sua filha? Não, é bengala. Então a gente tem que levar na esportiva, né? Sim. Tem que levar nessa graça, porque Deus tem nos dado força, graça para passar todos os momentos que estamos passando, né? Mas a palavra diz que em tudo nós temos que dar graça a Jesus. Então nós damos graça ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é tudo. Como ele estava falando, eu estava acompanhando, ele falou assim, que a família sente muito, porque às vezes a gente como esposa acompanha, né, uma pessoa enferma, a gente quer preparar um prato, né, uma alimentação, mas a gente não sabe como que aquela pessoa, o organismo não aceita, né? Então eu deixo o meu esposo bem à vontade. Eu tenho até feito assim, o que você pretende, o que você quer comer hoje, como que você quer se alimentar hoje. Então, no começo eu fiquei muito assim, não, você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, vamos... Mas agora não, eu deixo ele bem à vontade, porque é ele que passa, né? Então é ele que sabe o que ele precisa. E às vezes, de vez em quando, eu até peco com ele também. Vou no McDonald's, a gente... essa parte não saiu aqui, madame. McDonald's. Ele gosta do número 3, né? Número 3, fica dada a dica. McChicken. E eu não comia, eu nunca fui. Aí depois que eu experimentei o McChicken, você, cara, não tem carne, não tem aquela coisa toda, carne, não tem aquela gordura, muita gordura, porque a intolerância à lactose, né? Não é que eu vou, de vez em quando eu vou no embalo dele. Então eu deixo ele bem à vontade, sabe? Pra ele comer o que ele quer, o que ele pedir, a gente está à disposição a fazer. Mas o mais estressante, o mais triste é de a gente querer, que nem ele falou, a gente quer fazer, quer ir um pouquinho mais além, mas esse além a gente deixa para Jesus, né? Isso aí. É Ele que vai mais além do que nós, que eu sempre oro, Jesus, aonde a minha mão não toca, a tua mão pode tocar. Aleluia. E essa mão de Jesus, ela é maravilhosa, ela é marcada, ela é cravada com sangue do Calvário. Aleluia. E aonde Jesus toca, aleluia, Ele cura. Então está no controle, está nas mãos do Senhor Jesus. Então, e até eu estava meditando para deixar um versículo aqui, nessa pequena saudação aqui, irmãos. Eu deixei, vem esse versículo no meu coração, que a mão do Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não ouvir. Então Isaías capítulo 59, o verso 1. Então a mão do Senhor, ela está estendida em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Seja na enfermidade, seja no desemprego, seja o filho que está nas drogas, seja qualquer problema, o Senhor, Ele estende as mãos. Até esta chuva está no controle de Deus. A gente estava vendo no noticiário quantas pessoas que já perderam a vida em São Paulo, né? E até a chuva está no controle de Deus. Todo ser que respira está sobre as mãos do Senhor nesta manhã. Então você que está nos ouvindo, ouviu esse testemunho, não se atribule, né? Não se apavore, porque as mãos do Senhor, Ele está estendido sobre a sua casa nesta manhã, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquele projeto que ainda no seu pensamento não deu certo. Em nome de Jesus, dará certo. Oh, glória. Aleluia, porque nós estamos hoje no último dia de janeiro. Amanhã já é 1º de fevereiro. Glória. Então nós estamos neste ano abençoado, um ano de politicamente correto, né? Um ano de eleição. Então Deus está no controle de tudo. E eu louvo a Deus por essa amada Igreja Brasil para Cristo, né? Eu louvo a Deus por essa família que nem sempre perguntam às irmãs, nossa, vocês vieram nos visitar? Não, irmãos, quem tem irmãos tem família, a gente sempre visita os irmãos, hein? E quando a gente vem aqui congregar, cultuar, adorar o
Senhor, eu me sinto em casa. Graças Aleluia. a Deus. Sabe por quê, irmãos? Vai ser assim na eternidade. Isso. A gente não vai dizer mais até logo. A gente não vai dizer mais adeus. A gente não vai dizer um tchau. Vai para sempre, sempre, sempre. Por isso que o Renato falou agora, é fichinha o que às vezes a gente passa. Isso. Não é fácil, não. É doloroso. Mas perto daquelas pessoas que não têm Jesus, nós passamos com a força do Senhor. Glória Amém? a Deus. Amém. Madá, você é pentecostal. Pastor Renato, olha aí. Até no tutano, irmãos. Até os meus ossos. Oh, é, Jesus, como aquele soldado que foi morto, que foi jogado lá na cova de Eliseu. Quando foi jogado lá nos ossos de Eliseu, o que aconteceu com aquele inimigo? Ele ressuscitou, porque até nos ossos de Eliseu tinha virtude. Então quem é pentecostal tem virtude, tem a graça de Deus onde até nos ossos. Amém? Fica na paz do Senhor. Se deixar, a gente vai. Madá, vou marcar para você voltar aqui. Obrigado, viu, Madá? Olha aí, você viu aqui, ó. Deus faz tudo certo. E aqui comigo está a Geralda, que eu estou aqui acompanhando. Aqui segurando aqui. E nesse momento agora, pastor Renato vai nos trazer uma palavra. Deixa ele se ajeitar aqui. E com alegria, na bênção de Deus, na vontade eterna do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos. Querido, mais uma vez eu quero agradecer a você que está nos acompanhando pelo Instagram, @PRKleberFlauzino. Você está comigo ao vivo, tá bom? Você que está comigo pelo Facebook também ao vivo, pelo aplicativo da rádio ao vivo. E eu estou vendo muita gente aqui nos acompanhando, gente que está se identificando com o testemunho de vida. E agora nós vamos ter o privilégio de ouvir um pouquinho aí de uma palavra que eu já estou assumindo aqui, que estou fazendo a programação para o semestre. Pastor Renato vai voltar com o pastor Rogério. Tomara que todos aqueles que estão vindo, né, que virão, deixem esse gosto no ar. Pastor Renato já é cadeira cativa. Deixa a palavra para nós, aquilo que Deus colocou no teu coração, pastorzão. Tempo. Vai embora. Tá ok. Queridos, Deus me deu uma palavra, eu gostaria de compartilhá-la. Esse é daqueles momentos, pastor, que eu mais gosto, que eu me sinto na liberdade e na intimidade com Deus. Eu gostaria de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. São apenas 6 versos. Eu não vou aqui fazer uma exegese, mas eu vou apenas pontuar, porque aqui parte, né, a ideia de que é um referencial para todos nós que estamos hoje envolvidos numa igreja, tanto como pastor e também tem as ovelhas. Então ela vai abranger todos nesse momento. Então eu vou ler o texto, se você conseguir acompanhar, ou no celular aí, ou na sua Bíblia mesmo. Atos 2, 42 a 47 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e com muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre toda a medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Oh, glória! Eu gostaria de dizer que, só para pontuar, e dentro da contextualização, Atos 2 é marcante para nós, porque é a fundação da igreja. Então, é também a festa do Pentecoste. Passaram-se já 50 dias. Aos 40, Jesus sobe em ascensão em Atos. Você vai encontrar Atos capítulo 1. Né? Ele não tendo mais nada para fazer com relação àquilo que ele veio fazer, amando do Pai, então ele subiu ao Pai, né? E aí aqui a descida do Espírito Santo, Pedro é cheio do Espírito e ele faz uma pregação. Aqui 3.000 almas aqui são convertidas. Lógico que tem crianças e mulheres aqui também que não são mencionadas nesse contexto, e acaba caindo e chegando nessa contexto. Como aquele momento da igreja no seu início.
Então, quer dizer que esse texto ele é referencial para os nossos dias de hoje e atuais, para o nosso momento que vivemos. Eu quero destacar aqui nesse texto que 5 elementos, 5 bases primordiais que Deus está falando aqui. Eles perseveraram, primeiro, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e a ida ao templo. 5 coisas importantes. Esse é os pontos do próprio texto. Os que vêm depois são subpontos que está no verso 44. Todos que estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto em toda a medida que alguém tinha necessidade. E, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus ia acrescentando. Então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos desses 5 elementos, dessa base para nós hoje, no sentido de reanimarmos, no sentido de nos alinharmos e de buscarmos essa direção que Deus deixou aqui e que é um referencial para nós até hoje. E não deixará de ser, porque assim foi no passado, é no presente e será também no futuro. Então, a perseverança é a disposição de que eu não vou cessar, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, eu tenho que pensar no dia de hoje, e hoje eu quero dar tudo que eu posso dar e oferecer no sentido dessas 5 bases aqui que eu vou falar para você. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Aqui já tem 2. Os apóstolos eram a liderança naquela época. Os apóstolos, eles foram chamados para Deus para uma tarefa de cuidar, de pastorear, aquela gestão pessoal, de se envolver e de dar até a sua vida em prol da igreja. Hoje nós vivemos num contexto que a liderança da igreja hoje necessita totalmente do apoio da igreja, do reconhecimento, de saber de que ela está cuidando das almas que ali estão congregadas nas suas igrejas. E ele vai falar da doutrina. Lógico que a doutrina aqui é tudo aquilo que Jesus ensinou nesses 3 anos e meio que teve com os apóstolos, das coisas que vão acontecer, das coisas pessoais dele do passado, né? Então, praticamente o ensino aqui, a doutrina, que é ensino, se refere ao nascimento virginal, a sua vida, seu crescimento, seu desenvolvimento como homem, mas também como divino, a sua vida eclesiástica, o seu empenho, as suas curas, milagres, prodígios. Também está envolvido aqui a sua morte e também a glória da ressurreição e também a sua suficiência e a sua soberania. Mas ela se estende até os nossos dias de hoje. E eu quero até dizer aqui, pastor, que qual é o melhor ensino para nossos tempos atuais, dos dias de hoje. Eu quero me apegar aos meus queridos pastores e amigos, né? Como Spurgeon, como Russell Shedd, Billy Graham, Champlin, Estevão Fernandes, Hernandes Dias Lopes, né? Augusto Nicodemos, Paul Washer, né? John Wesley, John MacArthur. Todos esses homens, eles entenderam que um momento da sua vida, na questão de ensino eclesiástico, o melhor hoje é a exposição bíblica. Oh, glória! Aleluia! É você pegar o texto, a Bíblia, e trabalhar ela naquilo que ela foi, na sua originalidade, na sua criação, que Deus soprou pelo Espírito Santo ali, em 2 Timóteo, quando eles foram cheios do Espírito e escreveram as Escrituras. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E hoje o melhor, não vou dizer nem método, mas a melhor forma de você construir uma igreja saudável, uma igreja sólida, uma igreja cheia de Deus, é pregando expositivamente. Então eu sou literalmente exegeta. Nós temos que ler a Escritura
explicar a Escritura e aplicar a Escritura. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos falando sobre a palavra, mas nós precisamos pregar a palavra. 2 Timóteo 4:2 diz: prega a palavra. Mateus 28 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lá em Atos 6, os apóstolos, ao escolher ali os diáconos, eles dizem: nós vamos nos ocupar agora com a oração e com a palavra de Deus. Então hoje, eu não estou desmerecendo aqui a forma temática e nem a textual, mas eu acredito que essas duas formas que eu acabei de falar, a temática, ela tem ela se torna um pouco não muito precisa, porque às vezes as pessoas já vão para o texto, pastor, com os temas para pregar e ficam folheando a Bíblia para achar o texto para pregar, enquanto nós temos uma riqueza da palavra. Então a expositivamente ela é interessante. Ela também trata da comunhão. A comunhão é compartilhar. Não existe indivíduo só como igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que pensam diferentemente, que têm problemas diferentes, que agem diferentemente, mas estão juntas para o quê? Compartilhar. Compartilhar o amor, compartilhar aqui, nesse contexto, eles estavam compartilhando tudo que era possível. Eles vendiam até propriedades. E aí até é entendido aqui, porque era festa, Pentecoste, tinha muitos peregrinos, muita gente de todos os lugares, não tinham como ficar hospedado em hotéis, não tinha hotel naquela época para hospedar tanta gente que chegava em Jerusalém para a festa do Pentecoste, que é a festa da colheita. Ela foi melhorada por causa dos gregos, chamada de Pentecostes. Então, havia necessidade de compartilhar. E era tão unânime, era tão preciso a comunhão entre eles. Eles tinham tudo em comum, que eles vendiam propriedade. Mas os caras que venderam as propriedades é porque tinham mais. Não. Eles venderam as suas próprias propriedades. Muitos davam aquilo que não tinham para ajudar as pessoas, tanto na vinda como também na volta para as suas casas. Outra, partir do pão, no verso 42 ainda. A ceia era a memória do sacrifício de Jesus pelo que ele fez por nossas vidas. Ele se deu, ele se fez maldição em nosso lugar. Ok? E depois nós temos a oração, pastor. A oração é fundamental na vida de um servo dele. Então, se nós entendêssemos, deixássemos de murmurar, de reclamar e de buscar os nossos próximos interesses e nos colocarmos, nos jogarmos diante de Deus e orarmos, nós seríamos pessoas diferentes, totalmente diferentes. Assim como esses homens mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Não só isso. Eles estavam também cheios de amor e entendimento e compreensão do papel deles dentro da igreja. Então, vocês que estão na igreja, vocês têm um papel fundamental. E aqui, depois da oração, no verso 46, eles perseveraram diariamente no templo. Estar na igreja é importante. Quando você desvincula da igreja, você se torna desigrejado. Eu não sei o que acontece, parece, pastor, que passou uma onda aí, e tem passado uma onda de que as pessoas, elas se justificam, se patrocinam e se aconselham. E os conselhos deles é sair da igreja, não frequentar mais a igreja. Querem Jesus, mas não querem a instituição. Querem Jesus, os milagres, as curas, mas não querem submeter ao pastor, à liderança, aos mandamentos, às doutrinas do Senhor. Então eles se encontram e as pessoas têm saído da igreja, têm feito as suas próprias decisões. E eu quero dizer para você que você precisa se arrepender, pedir perdão e voltar para o seio da sua igreja e ser uma bênção, porque você só vai ser igreja quando estiver em comunidade,
Não existe. Você sozinho, você não é igreja. Você precisa de estar junto. A brasa tem que pegar fogo, porque você saiu da brasa, do fogueiro, você vai se apagar e você será uma presa fácil nas mãos de Satanás. Então eu não pretendo isso e espero que você se anime. Vá à igreja. A igreja você se alimenta. A igreja você chora, você cresce, você se desenvolve, você aprende mais dele, você esquece dos seus problemas e acaba pegando os problemas dos outros, porque você acha a necessidade de ajudar. Nós somos agente um dos outros em ajuda. Nós temos que nos desenvolver. Deus criou, Ele é o cabeça e nós crescemos nesse propósito, nessa caminhada. E eu quero encerrar aqui. Que eles tinham a refeição dele, além da ceia, eles tinham a refeição também. É bom você ter essa intimidade com os irmãos. Convida as pessoas para ir na casa, né, pastor? Convida para ir na casa, para almoçar, né, Agostinho? Convida para ir na casa, para conversar, para dialogar. Isso é bíblico. Faz a gente crescer dentro do propósito de Deus. E interessante aqui que havia uma alegria e singeleza de coração. Você tem que estar alegre diante de Deus. Você tem que estar diante do povo de Deus, estar alegre, com o coração grato, porque juntos vocês vão crescer. Juntos vocês se igualam, se unem no mesmo propósito, ideais de adorar e glorificar. E por isso que encerra, e eu quero encerrar com louvor. Louvando a Deus, cantando com toda a simpatia do povo. O louvor, ele é intrínseco dentro da alma. Aquele que pertence a Deus só tem uma coisa: adorar, é reconhecer, adorar a Deus. E por isso que João 4 diz que Deus é Espírito, para os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Nós estamos aqui para adorar e louvar. Cante, solte a sua voz em adoração ao Senhor. Onde você estiver, na sua casa, onde você estiver na igreja, você adore ao Senhor. Essa é apenas pontuando, é uma mensagem mini expositiva do livro de Atos. Nós temos ali 5 bases elementar ali, e também temos os subpontos desse elementar. Seja crente no Senhor Jesus e que Deus te abençoe, e que esse referencial da igreja seja vivo na sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, nós estamos a terminar o programa de hoje. E ainda, eu estou olhando aqui pela tela, estou vendo que as pessoas estão nos acompanhando ainda pelo Instagram. Eu quero agradecer. Bem. Você que está me assistindo pelo Instagram e pelas câmeras aqui do estúdio. Aqui ao meu lado, um amigo, um irmão, pastor Renato. Eu conheci pastor Renato no dia da angústia, não é? Isso. Existem decisões que você pode até tomar, mas é muito melhor esperar. Sim. Deus responder o que fazer, porque a gente pode errar. Talvez hoje você tenha que tomar uma decisão, e você tem até razão para tomar a decisão, mas espere Deus conduzir, espere Deus trazer você, porque se assim proceder, você vai perceber o quanto as coisas vão dar certo. Existem situações na nossa vida em que botamos as mãos e vem problema e não resolve. Mas ao esperarmos Deus bradar, a resposta final vem do Senhor e vem para exaltar, para curar, para libertar, para trazer o refrigério. Amém. E o pastor Renato é um homem de Deus, um amigo, um companheiro. Ele não me pediu nada disso, mas se você mora em São José dos Campos, precisa aí de um contador para a sua igreja, esse é uma referência, um amigo que vai olhar para você como irmão e também na vida pessoal. Quero louvar a Deus pela sua vida, Amém. meu companheiro. O senhor está vestido com garbo e elegância. Ué, eu estou na casa do Senhor. Hein? Garbo e elegância, nem Salomão em toda a sua glória vestiu. Pastor, obrigado. Amém. Obrigado. Você é uma bênção na minha Amém. vida, da Fernanda, da igreja. Te amamos muito. E pode ter certeza que hoje muitas vidas foram edificadas Amém. em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com o Senhor aqui Amém. para a gente terminar junto. Amém. Salvador e Redentor, Deus da minha alma, Deus da vida do meu irmão Renato, Agostinho, Madá, nós queremos
Senhor, te agradecer por mais um dia. O dia de hoje jamais voltará. Aleluia. Hoje é o dia que eu tenho para fazer aquilo que de bom eu devo fazer. Aleluia. Hoje é o dia em que Deus disse assim, permito que viva. Hoje é o dia que o céu disse, ele vai viver hoje. E muitas das vezes nós deixamos que o amargo, que o problema, que a luta, que a dificuldade tire a glória de Deus. E nós temos aprendido, Senhor, a viver para a tua glória. O dia em que nós começamos a viver para nós mesmos, o dia em que nós começamos a buscar glória para nós, o dia em que nós passamos a valorizar a circunstância, o dia em que nós começarmos a valorizar o problema, a glória do Senhor não está mais. Senhor, mas nós aprendemos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem a chave da vida. O Senhor enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em uma cruz pelos nossos pecados e nos dar a esperança de vida eterna. Quero orar pelo meu irmão pastor Renato, pela Madá, e por todos os ouvintes e por aqueles que também estão com o mesmo problema de saúde que ele, mas vai passar. O Senhor o sustenta e continuará a sustentá-los. Deus, obrigado, porque hoje é o dia em que o Senhor preparou para nós. Amém. Nós não esperávamos. Aprendemos que o ontem já foi, amanhã talvez, e hoje é uma realidade. Amém. Ensina-nos, ó Senhor, como diz a tua palavra, a contar os nossos dias e que possamos viver para a glória de Deus. Que os nossos lábios não nos traiam, que os nossos lábios não venham, Senhor, a blasfemar, a amaldiçoar, mas lembremos que o Senhor é justo, perfeito e que sabe tudo o que é melhor para nós. Amém. Assim oramos agradecidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Renato, Amém. meu irmão, meu amigo. Amém. A todos vocês que estão conosco Amém. pelo Instagram aí, Agostinho, um forte abraço. Amém. Quem está conosco pelo Facebook, o senhor está aqui, o senhor está ali, está lá. O senhor é intergaláctico. Só precisa mudar de time. Não. Santos. Não. Agora quem dá bola. Deus abençoe. Queridos, eu vou terminar aqui, Agostinho. Amém. Povo do Instagram, um abraço meu e do Até pastor mais. Renato. Deus abençoe vocês. Juntos até a eternidade. Juntos. Eu me despeço aqui com todos agora, agradecido a Deus por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que você, querido, nesse momento está sintonizado conosco. Eu desejo a todos vocês uma manhã que agora já não é mais manhã, é uma tarde de vitória. Que Deus guarde